Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, e esse é o nosso curso de aperfeiçoamento e capacitação para o Ministério com Criança. Nós estamos estudando a utilização de atividades lúdicas para o ensino bíblico infantil, e essa é a aula de número 4, como utilizar atividades lúdicas de maneira eficaz. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa o teu comentário no final dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso trabalho mais relevante. Uma das coisas dentro do Ministério Infantil muito preocupante é a falta do conhecimento. Muitas coisas são feitas, são utilizadas dentro do Ministério Infantil, mas às vezes o professor de Ministério Infantil, a professora do Ministério Infantil não sabe o que está fazendo, o que está utilizando e por que está utilizando. Então é muito importante você conhecer, então o objetivo desse trabalho é te trazer conhecimento sobre o que é uma atividade lúdica, por que ela é importante, quais são os tipos diferentes dessas atividades e como você vai utilizar de maneira eficaz. Muitas vezes a gente vê acontecer no Ministério Infantil, eu vou para um congresso infantil, eu vou visitar uma igreja e participo de uma aula bíblica infantil, e eu falo, nossa, que legal aquela brincadeira que foi feita, e eu não sei o objetivo, eu faço dentro da minha sala de aula, tomo o tempo da aula, mas não tenho o resultado esperado. Então é muito importante que você, professor de Ministério Infantil, você auxiliar de Ministério Infantil, saiba aquilo que você está fazendo. Então, pastor, como é que eu faço para aplicar uma atividade lúdica dentro do Ministério Infantil da igreja, dentro da sala de aula, dentro do culto em paralelo, e eu consiga ter resultado com isso? Quais são os princípios básicos para isso? Nós vamos nessa aula agora de número 4 falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa para que uma atividade lúdica seja implementada em uma aula de maneira eficaz é conhecer a necessidade do teu grupo. Então, uma coisa que eu falo dentro do Ministério Infantil, eu preciso entender, conhecer o meu grupo, ter a vivência, a proximidade com o meu grupo e entender as suas necessidades. De repente, eu estou com um grupo que os pais estão reclamando, que eles estão tendo mau comportamento dentro de casa, eles não estão obedecendo às regras de casa, às ordens dos pais. Então, eu vou trazer dentro da minha sala de aula atividades lúdicas que fortaleçam o vínculo familiar dessa criança, que ajude ela a compreender as suas responsabilidades, que ajude ela a lidar com regras, que ajude ela a lidar com não, com sim. Então, é muito importante, primeira coisa, você saber a necessidade do teu grupo. O que o meu grupo precisa neste momento? Qual é a necessidade que o meu grupo está tendo nesse momento? Então, primeiro passo para uma atividade lúdica eficaz dentro do Ministério Infantil. Conheça a necessidade do seu grupo. Segunda coisa importante, faça atividades adequadas à faixa etária da criança. Uma coisa que eu preciso entender que dentro de um grupo eu tenho faixas etárias diferentes. Muitas vezes você tem um grupo de salamista que tem faixas etárias diferentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer atividades adequadas à faixa etária de cada grupo. Mas pastor, dentro da minha sala é uma sala mista, o que eu faço? Eu divido em subgrupos para que eu consiga fazer atividade lúdica de uma forma eficaz. Mas lembre-se disso, muitas atividades lúdicas não são adequadas àquela faixa etária. Se na tua igreja já tem as classes separadas, já tem os grupos separados, então observe se a tua dinâmica, se a tua atividade lúdica, se aquilo que você vai fazer com as crianças é adequado para aquela faixa etária. Então isso é muito importante. Primeiro, conhecer a necessidade do grupo. Segundo, adequar a atividade lúdica à faixa etária. Terceiro, ter claro o objetivo da atividade lúdica. Por que eu vou fazer essa atividade? O que eu quero ensinar para minhas crianças através dessa atividade? O que no final dessa aula, no final dessa atividade, ela precisa aprender? Então, claro o objetivo pedagógico. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu posso, diante de várias atividades, me perder no objetivo pedagógico e não ter o efeito educacional que eu espero. Então, tenha claro o objetivo da atividade que você vai fazer. Outra coisa importante,
Ofereça um ambiente harmônico e respeitoso. Então, muitas atividades você vai ver aflorar o espírito de competitividade das crianças, a dificuldade de perder, a dificuldade de lidar com ganhar realmente. Então, eu preciso manter um ambiente da atividade lúdica, da brincadeira, da atividade respeitoso. Então, eles precisam se respeitar. Então, tenha regras claras. Se você viu que alguém foi agressivo, se você viu alguma atitude agressiva, corrija essa atitude. Se alguém foi desrespeitoso com seu companheiro, muitas vezes a gente vê que eles querem burlar as regras, querem ganhar a qualquer custo. Então, um ambiente respeitoso e harmônico. Então, mantenha a harmonia do grupo. É muito triste a gente ver que às vezes faz um acampamento e o momento que é para promover a harmonia, de repente alguém sai triste, magoado e causa um grande problema por falta desse ambiente harmônico. Então é importante isso. Então o ambiente da dinâmica ele tem de ser respeitoso e tem de ser harmônico. Outra coisa importante, trabalhe sempre com disciplina. Passou o que é disciplina? É manter a ordem daquilo que está sendo feito. Se a regra é não colocar a mão na mesa, então não pode colocar a mão na mesa. Então tenha disciplina. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade em manter a disciplina. Olha, a regra o primeiro é esse, o segundo é aquele, e às vezes se corta a fila, então se quebra. Então, trabalhe sempre para a disciplina, de maneira organizada. Então, as regras têm de estar bem claras e, ao mesmo tempo, sendo respeitadas. Então, mantenha um ambiente disciplinado. Outra coisa, compreenda sempre aquilo que você está fazendo. Então, muitas pessoas vão fazer uma atividade e ele mesmo não conhece as regras, não sabe o objetivo, está fazendo algo sem saber. Então, toda vez que você for trazendo uma atividade nova, um jogo novo, uma brincadeira nova, saiba as regras do jogo, saiba o objetivo do jogo, tenha em mente aquilo que você está fazendo. Se você é líder e você vai passar para a tua equipe uma nova atividade, um novo jogo, reúne eles, passa o que vai ser feito, como vai ser feito, por que vai ser feito. Então, que cada membro do grupo que está envolvido, ele tenha consciência daquilo que está fazendo. Então, saber o que está fazendo é muito importante. Outra coisa, incentive a interação voluntária. Então, não force ninguém a nada. Muitas pessoas, ele diz, todo mundo tem de participar, então todo mundo é obrigado a participar. Não, dentro da nossa equipe, deixa a criança se dispor, deixa ela fazer de forma voluntária. De repente, você vai fazer uma atividade, a criança ela está com vergonha, ela está num ambiente estranho, ela não vai querer participar. Não, você tem de participar. Não. Dentro do Evangelho, a gente precisa entender que deve se servir de forma voluntária. Então, incentive a interação de forma voluntária. Não obrigue ninguém a fazer. Eu costumo dizer assim, ninguém é obrigado a fazer, mas também não vai atrapalhar quem está fazendo. Então, a regra é essa. Você não é obrigado, mas você não atrapalha quem está participando. Então, eu preciso ter isso em mente. Outra coisa importante, trabalhe sempre com segurança. Então, tome cuidado com o trabalho que você vai fazer. De repente, é uma atividade que as crianças vão ter de correr no ambiente. Então, toma cuidado para não derrubar as crianças pequenas. Se o chão é liso, toma cuidado para o calçado não escorregar, a criança sofrer uma queda. Então, a segurança dentro do ambiente de ensino é muito importante. Então, tome cuidado com a segurança. E, por fim, entenda sempre o momento de parar. Então, muitas vezes você vai fazer atividades, então está gerando discussão, está tendo dificuldade na disciplina. Então, é um momento de parar a atividade. Olha, nós vamos encerrar a atividade agora. Eu preciso ter essa sensibilidade. Então, seguindo esses pontos básicos, você vai colocar a atividade lúdica na tua aula. A tua aula vai ser uma bênção, as crianças vão ter prazer. Você vai ver o quanto vai aumentar o número de alunos frequentando a tua aula. Por quê? Porque eles têm prazer em aprender. Eles aprenderam que aquele ambiente é um ambiente agradável de aprendizado e vai abençoar muito a tua vida. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 98 235 2607, Instituto Barak, abençoando a tua vida através do conhecimento. Não deixe de deixar o teu comentário, se inscreva no canal. Fique na paz do Senhor. Amém.